A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será, irmãos, segundo o que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, o que vai ocorrer num abrir e fechar de olhos? Ocorrerá a glorificação dos corpos dos salvos ou ocorrerá um arrebatamento secreto? Irmãos, o texto aqui do livro de Coríntios vai dizer claramente que o que vai ocorrer num abrir e fechar de olhos é a glorificação do corpo dos salvos. Então, irmãos, o intento de eu fazer esse vídeo aqui hoje é que muitos irmãos, de linhagem pré-tribulacionista, eles usam esses versos, irmãos, para defender um arrebatamento secreto. Então eles dizem que como vai ser num abrir e fechar de olhos, então eles dizem, que o arrebatamento é secreto, ninguém vai ver, vai pegar as pessoas de surpresa, Enfim, então, irmãos, o que eu quero fazer aqui é ler esse contexto, aqui todo o contexto e mostrar para os irmãos que aqui o texto, irmãos, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao verso 53, não está falando nada de arrebatamento secreto. Pelo contrário, irmãos, aqui está falando da glorificação dos corpos dos salvos, Esse texto aqui, irmãos, ele não é base nenhuma para defendermos um arrebatamento secreto. Então, irmãos, eu vou fazer aqui a leitura, e vou exortar os irmãos. E os irmãos acompanham aí todo o vídeo, medita no que está escrito, que os irmãos vão entender que esse texto aqui não está falando de forma alguma de arrebatamento secreto num abrir e fechar de olhos, não. Aqui o texto vai falar da glorificação, do corpo dos salvos, Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao verso 53. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue, quer dizer, esse corpo, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, esse corpo, que se corrompe na sepultura, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, passará pela morte, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, com o corpo glorificado. E nós seremos transformados, aqueles que ficarem vivos, para a vinda de Cristo. Porque convém que esse corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, quer dizer, um corpo glorificado, e que isto que é mortal, esse corpo mortal, se revista da imortalidade. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que o texto, ele não fala nada de arrebatamento secreto, não fala nada que o arrebatamento será rápido, num abrir, num fechar de olhos, não. O contexto aqui está falando, irmãos, é do quê? Da glorificação dos corpos, dos salvos, Então, irmãos, agora vamos ler verso a verso, e exortar os irmãos. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Está falando o quê? Desse corpo carnal, que é feito de carne e sangue. Nós não entraremos no reino de Deus com esse corpo de carne, irmãos. Paulo já começa falando nisso. Nem a corrupção herda a incorrupção. Quer dizer, esse corpo, que é corruptível, quer dizer, que dessa sepultura se desmancha, se desfaz, esse corpo não herdará a incorrupção. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que Paulo está falando? Que quando Cristo voltar, vai haver gente que vai estar viva. Quer dizer, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos morreremos. Ele não está falando do sono, literal, do descanso dessa carne. Ele está falando aqui da morte. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, todos vai ser transformado. Quem que é esse todos?
aqueles que morreu antes da vinda de Cristo e aqueles que estarão vivos, né, para contemplar a vinda de Cristo, irmãos. Quando Jesus Cristo vier, não vai ter morrido toda a igreja. Boa parte da igreja vai ter morrido, sim, na grande tribulação, nas eras passadas, mas haverá aqueles, irmãos, que estarão vivos, né, cristãos vivos, né, que sobreviverão no tempo da grande tribulação e contemplarão a vinda de Jesus Cristo. Então, irmãos, para aqueles que estiverem ali, tiver morrido no tempo da grande tribulação, para aqueles cristãos que morreram, né, nas eras passadas, quando eles ressuscitarem, eles já ressuscitam com os corpos glorificados. Porém, irmãos, aqueles, né, que ficou, né, melhor dizendo, aqueles que ficarão vivos, né, os cristãos que ficarão vivos e contemplarão a vinda de Cristo, eles já serão diferentes. Eles terão esses corpos, né, transformados. Ó. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos passaremos pela morte, porque vai restar cristãos vivos, né, ali no final da grande tribulação. Ó, mas todos seremos transformados, tanto aqueles que morreu na tribulação, nas eras passadas, quanto aqueles que ficou vivo. Todos serão transformados. Os que ressuscitarem, né, que tiverem morrido nas eras passadas, ressuscita com o corpo glorificado, e aqueles que ficou ali, irmãos, né, vivo para contemplar a vinda de Cristo, tem seus corpos transformados, ó, num momento, ó, aqui ele está falando que isso, né, essa transformação ocorre num momento, ó, num abrir e fechar de olhos. Então, os irmãos estão entendendo que o que ocorre, irmãos, nesse momento, nesse abrir e fechar de olhos, é a transformação dos corpos. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando? Que essa transformação ocorrerá de forma rápida. Ele não está falando aqui que Jesus Cristo vai vir secretamente e que num momento, né, num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada, o anticristo vai manifestar e na terra vai ficar a igreja infiel e o povo de Israel para sofrer a grande tribulação. Não é isso que o texto está afirmando, irmãos. Aqui não existe base nenhuma para arrebatamento secreto, certo, irmãos? Aqui está falando da glorificação, né, da transformação dos corpos, né, dos salvos. Ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando, irmãos, que ocorre essa glorificação de corpos, né? Tanto daqueles que morreu em Cristo, quanto daqueles que ficaram vivos, né? Para contemplar a vinda de Cristo. Ocorre no soar da última trombeta. Lá em Apocalipse, irmãos, nós vemos 7 trombetas. A vinda de Jesus Cristo, irmãos, está revelada na 7ª, na última. É na última trombeta que o povo santo recebe o galardão. É na 7ª trombeta que Cristo ele passa a reinar, porque logo no início do assunto da 7ª trombeta é dito o seguinte: os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Quer dizer, ele está tomando posse do reino e tirando da mão do perseguidor, do anticristo. E fala ali que chegou o tempo, né, de dar o galardão aos santos, aos profetas. Que galardão é esse, irmãos? A vida eterna, a ressurreição, certo, irmãos? Reinar com Cristo no milênio. Esses são os galardão. Então, irmãos, muitas pessoas vão falar que essa última trombeta citada aqui em Coríntios não é a mesma que a 7ª do Apocalipse. Num próximo vídeo, irmãos, eu quero estar falando sobre isso, mostrar para os irmãos que essa última trombeta e a 7ª do Apocalipse nos revela a mesma coisa, nos revela a vinda de Cristo, nos revela a ressurreição dos mortos, né? O galardão, vida eterna. Isso, irmãos, conecta ali com a última trombeta que era tocada no ano do jubileu. Certo, irmãos? Então isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, né? Então vamos voltar aqui no assunto, né, e focar, né, no assunto que é a transformação dos corpos, né? Ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a mesma de Apocalipse, a 7ª, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, chegou o tempo da última trombeta,
Jesus Cristo volta, irmãos. O que acontece? Ó, os mortos, quem é esses mortos? Aqueles que morreu na grande tribulação e aqueles que morreu para trás da grande tribulação, nas eras passadas, né? Aqueles do Antigo Testamento, os profetas, enfim, todos os fiéis, irmãos, ó. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando ele fala nós, ele está fazendo uma referência, irmãos, àqueles que vão estar vivos para contemplar a vinda de Cristo. Então, irmãos, aqui é muito fácil entender. Jesus Cristo volta no final da grande tribulação, aqueles que morreu da grande tribulação para trás, todos revivem, ressuscitam, né, com corpos glorificados, e aqueles que ficou vivos, irmão, têm seus corpos ali glorificado na hora, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, os irmãos, nota, os irmãos entendem que aqui está falando de glorificação dos corpos, né? Da transformação de um corpo incorruptível, perdão, irmãos, de um corpo corruptível para um incorruptível. Esse corpo que é corruptível, que sente canseira, né? E tudo mais, ele vai ser transformado num corpo de glória. E aqueles que vão ressuscitar, já vão ressuscitar com esse corpo de glória. Certo, irmãos? Ó, verso 53, para nós finalizar. Porque convém que isto, que é corruptível, quer dizer, esse corpo, né? Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, quer dizer, que esse corpo corruptível que desce a sepultura, que morre, ele se revista de um corpo incorruptível, que não vai morrer, mas que terá uma glória eterna. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, irmãos, acredito, né? Já vou terminar o vídeo aqui, hoje o vídeo foi bem curto, né? Eu acredito que os irmãos entendeu. Não dá para usar esse texto, irmãos, para defender um arrebatamento secreto. Quando diz aqui num momento, num abrir, num fechar de olhos, os irmãos não podem ficar pregando, ensinando que isso está falando de um arrebatamento secreto, que Jesus vai vir de uma forma rápida, ninguém vai ver, a igreja vai ser arrebatada rapidinha, né? Vai sumir rapidinha e de repente vai vir a grande tribulação sobre o mundo. Não é isso, irmãos, que esse texto ensina. Não é isso que o contexto aqui afirma. Porém, está afirmando que num momento, num abrir, num fechar de olhos, né, ante a última trombeta, né, nós teremos os nossos corpos transformados, né, os nossos corpos glorificados, irmãos. Muitas pessoas ali na igreja de Corinto, né, tava com aquela dúvida, se vai haver ressurreição, com que corpo, né? Com que corpo nós vamos ressuscitar? Isso, irmãos, fica evidente aqui, se eu não me engano, no verso 35, ó. Olha aqui, irmãos, o que diz o verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Então, muitos ali se perguntavam, se de fato vai haver ressurreição, como que vai ressuscitar, né? Com que corpo vai vir? Então, irmãos, eu não vou estender aqui a leitura, os irmãos podem fazer, né? Recomendo os irmãos, faz toda a leitura em casa, né? Medita com o que eu falei, com o que eu ensinei, com todo o texto, né? Mas o irmão vê aqui no verso 35 que muitas pessoas tinham dúvida, né? Acerca da ressurreição, de como que viria a ser os nossos corpos, né? E aqui embaixo, né, irmãos, o apóstolo Paulo já fala, né, que esse corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível, certo, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido o vídeo, né, que tenha trazido sabedoria, entendimento, edificação, né, conhecimento na vida dos irmãos. Peço para os irmãos, se você não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, vai lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse, né, assista todos os vídeos do canal, né, compartilhe esse vídeo, né, compartilhe o canal com mais irmãos na fé, para mais irmãos poder chegar ao conhecimento, né, desses assuntos, irmãos, né? São assuntos pouco falados hoje em dia, né? Hoje nós vemos, irmão, que as coisas nas igrejas tá difícil. São poucos, irmãos, aqueles que procuram ensinar a verdade, um evangelho puro, né? Falar sobre a vinda de Cristo, né? Sobre salvação, né? Muitos estão cegos, irmãos, buscando aquilo, né?
que é dessa vida. E o povo, irmãos, precisa ser desperto, né? Então, irmão, vamos nos despertar, né? Vamos voltar à pureza do evangelho, né? Vamos nos afastar de falsos ensinos, de falsas doutrinas, né? Vamos procurar ter uma comunhão com Deus pura, sadia, né? Sem heresia, certo, irmãos, né? Eu termino aqui, irmãos, rogando aos irmãos que ore a Deus por mim, né? Para que Deus venha abençoar a vida da gente, para que Deus venha cada dia mais dar mais conhecimento para a gente da palavra de Deus, né? Dos mistérios de Deus, para que a gente possa estar sempre aqui compartilhando cada dia mais e mais, né? Da palavra de Deus com todos os irmãos. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui, né? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.